A graça e a paz do Senhor Jesus, Igreja de Vencedores, amém? Amém, irmãos? Tivemos esse final de semana, na verdade ontem, no sábado, o nosso Corte Day, onde nós ministramos, comunicamos um pouco da visão da corte com os jovens da igreja. Acho que foi uma bênção muito grande. E no sábado que vem nós teremos o dia D. Vamos fazer encontros de jovens e adultos e encontro kids. Na terça-feira nós teremos a reunião preparatória. Você está convocado a estar aqui conosco. Amém? Lucas capítulo 13, verso 35, o poder da honra. Ministrei semana passada e eu quero continuar falando um pouco sobre este tema, sobre a honra. Amém? Lucas 13, 35. Palavras de Jesus que estão aí. Isso é Jesus declarando. E Jesus está declarando a Jerusalém, aos judeus: eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Interessante. Diante daqueles que não o receberam. Lá no Evangelho de João, a palavra de Deus diz: ele veio para os seus, mas os seus o quê? Não o receberam. Portanto, todos aqueles que o receberam têm um poder liberado de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas os judeus, Jerusalém, não o receberam. E olha só, na conclusão da história, o que Jesus diz? Vossa casa ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis. Vocês não vão me ver mais. Até quando? Até dizerem: bendito é o que vem em nome do Senhor. Até que abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, graças te damos pela tua palavra. A tua palavra é fonte de vida. A tua palavra é espírito. A tua palavra é espada. Ó Deus, nós somos estes que diz: bendito é o que vem em nome do Senhor. Que a tua palavra possa produzir algo em nosso coração, possa nos transformar. Renova a nossa mente, transforma a nossa vida, abençoa as nossas casas. Nós cremos no alimento espiritual e aqui estamos para receber, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa expressão, bendito é o que vem em nome do Senhor, em hebraico é Baruch Rabá Bishem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Você sabe, a honra é o caminho pelo qual o Senhor pode liberar o galardão pleno, a recompensa completa. O caminho da honra é que te leva em posições que você jamais poderia estar. A honra tem o poder de abrir portas. A desonra fecha as portas, mas a honra abre as portas. Até hoje, os judeus estão esperando o Messias. Por quê? Porque Jesus veio para os seus e eles não o receberam. Jesus foi claro: vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Aquilo que você abençoa, você recebe em sua vida. Aquilo que você amaldiçoa, sai da sua vida. Aquilo que você abençoa, atrai para você. Aquilo que você fala mal, sai da sua vida. Eles não viram mais Jesus. Eles não viram mais o mover de Deus, porque simplesmente não disseram: bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém, irmãos?
Há muita gente que perde muita coisa porque eles simplesmente amaldiçoam, porque não dizem, isso é bênção dos céus para mim, porque não dizem, bendito é o que vem em nome do Senhor. Há muitas coisas que saem da sua vida, porque você não abençoa. Há muitas portas que foram abertas por Deus. Muita gente reclama de portas fechadas, mas há muitas portas que foram abertas por Deus e que nós simplesmente amaldiçoamos a porta que Deus abriu. Você não diz bendito é o que vem em nome do Senhor. E aquilo que você simplesmente infama, você não pode desfrutar. Ninguém desfruta daquilo que fala mal. Você só pode desfrutar daquilo que você abençoa. Isso é algo sério, isso é princípio espiritual. Amém, irmãos? E nós queremos ensinar o valor da honra. Homens que andam com Deus, mulheres de Deus, precisam ser homens e mulheres de honra, que conhecem o princípio da honra. Esse texto de Lucas, capítulo 13, versículo 35, tem um cumprimento duplo. O primeiro cumprimento se deu no dia que, de fato, Jesus ele entrou em Jerusalém. Uma semana antes de ir à cruz, ele entra em Jerusalém. Foi a última vez que ele entrou e eles não mais viram Jesus. Mas também tem um cumprimento profético para mim e para você. De alguma forma, Jesus está dizendo, ninguém vai me ver, ninguém vai me conhecer, ninguém vai ser abençoado, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém, irmãos? Se você não abençoar aquele que vem em nome do Senhor, você não pode receber de Deus através dele. Se você não abençoar aquilo que o Senhor te envia, se você não reconhecer como bênção e favor, você não pode desfrutar daquilo que Deus coloca em suas mãos. Isso é algo sério, irmãos. Quantos conseguem compreender, diga amém. Então, esse princípio da honra tem um poder de trazer uma liberação espiritual sobre a sua vida. Vamos ver um texto bíblico lá de Mateus capítulo 10. Olha o que o Senhor Jesus diz também. Quem vos recebe a mim, me recebe. Então, recebe um homem de Deus, Jesus está dizendo, está falando para os 70, no envio dos 70. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, que é o Pai. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o quê? Recompensa, galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem dera a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Um simples copo de água, para alguém na qualidade de homem de Deus. É por isso que eu digo, todos aqueles que recebem uma célula na sua casa são abençoados. Porque quem dá um copo de água recebe bênção dos céus. Jesus diz, imagina quem abre a porta da casa. Quem dá a casa toda, sofá para sentar, certamente vai receber galardão. Existe a bênção de Obed-Edom. Alguém já ouviu falar de Obed-Edom? Obed-Edom é aquele que recebeu com graça a arca da aliança em sua casa, simplesmente porque o rei Davi pediu. E Obed-Edom, a Bíblia diz que ele foi tremendamente abençoado. Por quê? Porque recebeu com graça, recebeu com alegria a arca da aliança. O que é a arca da aliança? A arca da aliança é o símbolo da presença de Deus. A arca da aliança é o símbolo da igreja hoje, da comunhão com Deus. Por isso que eu digo, aquele que abre a sua casa para receber uma célula, ele é abençoado tal qual o servo Obed-Edom. Não tem como não ser abençoado. Porque ele está dizendo, bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus.
E todo aquele que diz, bendito é o que vem em nome do Senhor. O Senhor Jesus diz, de modo algum perderá o seu galardão. De modo algum perderá a sua recompensa. Uma coisa é você receber recompensa dos homens. Mas muito melhor é ter uma palavra de Jesus para a sua vida, dizendo, de modo algum você vai perder a sua recompensa. Pode ser que o pastor não esteja vendo tudo. Talvez muita gente não saiba. Mas eu tenho uma palavra de Jesus para você que diz, de modo algum você vai perder o seu galardão. Porque aquele que vê todas as coisas, que sonda mentes e corações, que está visitando qualquer reunião onde 2 ou 3 estão em seu nome, ali ele está entrando, ele está presente na sua casa, ele está com você. E ele está percebendo tudo aquilo que você está fazendo em nome do Senhor. Claro que há uma recompensa. Quantos conseguem entender isso? Diga amém. Receberemos galardão de profeta quando recebemos o profeta na qualidade de profeta. Quando você honra o homem de Deus, você recebe galardão do homem de Deus. Amém, irmãos? Então, de alguma forma, quem trata o patrão como deveria ser tratado, vai receber o galardão dele. Sim ou não? Quem honra o seu pai como deve ser honrado, ele vai receber a recompensa do seu pai. Quem honra a sua mãe, como ela deve ser honrada, certamente será recompensado por isso, porque toda honra cabe um galardão. Amém, irmãos? Então, quem recebe o líder na qualidade de líder, vai receber galardão. A honra sempre tem uma recompensa. Nós estamos aqui para ensinar a fazer troca com Deus, mas nós estamos aqui para ensinar princípios espirituais. De fato, a honra coloca uma chave em suas mãos, que é capaz de abrir muitas portas. Todos querem estar diante de pessoas que têm um coração da honra. É muito bom. Pessoas desonrosas, nós não gostamos muito da presença delas, mas pessoas que têm um coração da honra, todos querem estar com eles. A honra é uma chave colocada por Deus nas suas mãos. Agora, por que as pessoas resistem em honrar umas às outras? Ainda que Romano diz, tratai uns aos outros, preferindo-vos em honra. É a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos preferir em honra uns aos outros. Paulo diz algo muito mais tremendo. Paulo diz outra coisa, ele diz que nós devemos considerar o nosso irmão superior a nós mesmos. Muito mais do que honra. Agora, por que as pessoas resistem, irmãos? É isso que eu quero compartilhar. Você sabe, primeiro, uma pessoa ela deixa de honrar quando alguém não corresponde ao padrão que ela considera aceitável. Não superou as expectativas dela, ela criou um conceito mental para aquela pessoa, ela fala, não atendeu o padrão que eu julgo aceitável, então eu não tenho obrigação de honrar. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Amém, irmãos? E você sabe, vou te dizer algo. Muitas vezes, Deus manda para você aquilo que você precisa numa embalagem que você não gosta. Deus manda a você, Ele envia a você o que você precisa numa embalagem que você não gosta. Aí você quer resistir. Não gosto da roupa que usa, não gosto de não sei do que. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Fui tremendamente abençoado num período da minha vida. Irmãos, aí viu eu era jovem, né? A primeira pessoa que falou muito na minha vida era aquelas tias, para mim naquele tempo eram as tias de 1,5 metro de altura dos coquinhos, aquelas irmãs do fogo. Teve uma irmã dessa que me instruiu muito na palavra de Deus. Por quê? Porque era o que Deus tinha para mim. Talvez não é a embalagem que muita gente não gostaria. Eu acho que eu fui abençoado simplesmente porque eu honrei. Aquele que honra
pode receber. Quem desonra não pode receber. Deus muitas vezes manda para você aquilo que você precisa numa embalagem que você não gosta. Fala, não vou com a cara. Já viu pessoas que falam isso? Não vou com a cara. Mas por quê? Não gostei da cara dele. Assim, como é que você não gosta da pessoa por causa da cara? Assim, algo que é mistério, né? Não gostei dele. Não sei por quê. Desde o começo. Enfim, Deus manda para você aquilo que você precisa. Nem sempre vem na embalagem que você quer. Quantos conseguem compreender isso? Diga amém. Você sabe? Deus manda mensageiros, mas o pacote às vezes você não gosta. Talvez você não gosta do sotaque. Talvez você não gosta do jeito que ele fale. Talvez você não gosta, enfim, da maneira dele lidar. Mas nós devemos aprender e declarar: bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Você sabe, enfim, o fato é que se você aprender a honrar aquele que vem em nome do Senhor, você poderá receber a unção que Deus colocou sobre a vida dele. É sempre assim. Então você tem que honrar o seu líder de célula, você tem que honrar, né, aquelas pessoas que trabalham com você, que têm posição de autoridade. Você tem que honrar o seu pastor, você precisa honrar o seu cônjuge, seu marido, a sua esposa, porque eles são enviados de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por que judeus rejeitaram a Jesus? Por que o evangelista João, o apóstolo João, teve que dizer: ele veio para os seus, mas eles não o receberam? Por que eles rejeitaram a Jesus, irmãos? Porque Jesus não correspondia aos padrões de expectativas que os judeus tinham naquele tempo. Se você estudar a história, eles estavam sob o jugo dos romanos. O Império Romano tinha invadido a Judéia. E eles esperavam um Messias que fosse um libertador. Mas um libertador que viesse com uma espada na mão, montado num cavalo branco. Mas Deus enviou o carpinteiro de Nazaré, manso e humilde, que mandou dar a outra face quando bater em uma, mandou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles falaram: não, esse não pode ser o Messias, não. Você quer levar a blusa, leva também a capa. Para com isso. Então, não correspondeu aos padrões humanos de expectativas que eles criaram. Eles não aceitaram, eles não receberam. Eles queriam um homem guerreiro, um homem da guerra, um homem que simplesmente subjugasse o Império Romano na força da espada. Mas Jesus falou para Pedro: quem fere com a espada será ferido. Eu tenho todo o poder e toda a autoridade. Basta uma oração ao meu Pai e Ele me envia 12 legiões de anjos. O meu reino não é deste mundo. Simples assim. É por isso que eles não receberam. Eles queriam um homem que fosse forte na força do braço. Mas ele nasceu na manjedoura, numa aldeia do interior. Eles falaram: esse não é o Messias. Ah, não pode ser. Homem manso e humilde. Amém, irmãos? Agora, interessante, quando Jesus voltar, na segunda vinda de Jesus, o que é que o mundo está esperando? Eles esperam um homem humilde. Eles estão esperando um homem manso, que dê a outra face, que venha montado num jumento, simples. É isso que eles estão esperando hoje. Mas sabe quem é que vai vir? O cavaleiro do cavalo branco, que cavalga e peleja com justiça, com uma espada na mão para exercer fogo e juízo. Está vendo como é que o mundo não caminha no compasso de Deus? Eles esperavam o cavaleiro do cavalo branco. Veio o carpinteiro de Nazaré montado no jumento. Hoje o mundo clama por paz.
Mas quem vai vir? Aquele que cavalga e peleja com justiça. Para determinar que os homens comam da ira, da cólera de Deus. Porque o tempo da graça vai se encerrar e virá o tempo da justiça e juízo de Deus. É impressionante como as pessoas, elas não andam nas percepções do tempo e do modo. Você sabe, assim como os judeus rejeitaram a Jesus e não foram abençoados, muitos também deixam de receber bênção de Deus. Muitas pessoas perdem a bênção simplesmente porque não reconhecem, não honram, não percebem aqueles que vêm em nome do Senhor. Então nós precisamos avaliar a maneira como nós nos portamos, como nós falamos, como nós nos relacionamos com aqueles que Deus tem enviado a nós. Será que nós estamos declarando bendito é o que vem em nome do Senhor? Você sabe, quem não diz bendito é o que vem, não pode ser abençoado. Pelo menos por aquele que é enviado. Jesus, ele fala isso também numa parábola. Está lá em Mateus capítulo 21. Isso, verso 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos que foram enviados por aquele senhor, espancaram a um, mataram a outro e apedrejaram a outro. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-no-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe os discípulos, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Presta atenção, essa parábola se refere a Jerusalém. Essa parábola se refere aos judeus. O Senhor mandou a eles quem? Os profetas, ao longo da história, os reis. Muitos falaram a eles, mas eles não deram ouvido. Depois ele mandou o seu próprio filho, e eles o condenaram. E o mataram. Essa parábola Jesus conta acerca de si mesmo. Jesus está falando dele e dos seus enviados. Daqueles que vêm recolher os frutos da vinha. Amém, irmãos? Mas ao invés de receber, eles os espancam, criticam, rejeitam e até matam. Amém, irmãos? Há poder na honra. Se você deseja que esse poder seja liberado na sua vida, aprenda a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Aprenda a honrar as pessoas que Deus tem enviado a você. Amém, irmãos? Aprenda a honrar aqueles que estão na sua casa. Aprenda a honrar seu marido, a sua esposa. Aprenda a honrar os pais. Você que é jovem, que é filho, adolescente. Reconheça. Reconheça aqueles que Deus coloca na sua vida. Gostando ou não. Amém, irmãos? Estando dentro do padrão que você criou na sua mente ou não. Aprenda a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Seja grato.
pela família que Deus te deu. Seja grato pelo pai que Deus colocou na sua vida. Seja grato pelo esposo, pela mulher que Deus colocou ao seu lado. Seja grato a Deus. Diga: bendito é o que vem, abençoada é essa que Deus colocou. Quantos conseguem compreender isso? Diga amém. Aquilo que você abençoa, isso você pode desfrutar e se deleitar. Atrai favor sobre a sua vida. Amém, irmãos? Eu estava compartilhando com os irmãos. Você sabe, casamento, as pessoas querem as flores. Mas o que sustenta é o compromisso. O que sustenta é a aliança, o pacto, o voto. Porque flores vêm e vão. Até o mundo caído diz: nem tudo são só flores. O compromisso, a aliança, o voto, fala da raiz e da planta. Toda mulher principalmente, gosta muito. Ela quer ver as flores no casamento. Mas as estações, elas vêm e vão. Tem estação que tem flores, mas tem estação que não tem flores. Aí o que você quer fazer nessa estação? Muitos querem matar a planta. Não, corta essa planta, porque ela não dá flores. É tolice cortar a planta. A planta fala do compromisso da aliança. Se você manter a planta na estação certa, as flores virão. É assim. Por isso o mais importante, pastor, o que são as flores? Sentimentos. Por isso que não é o sentimento que sustenta, porque sentimentos, creia em mim, eles vêm e vão. A mesma mulher que ama, ela quer esganar o marido. Acredita em mim. Porque sentimentos vêm e vão. Mas o que sustenta é compromisso, voto, aliança. Se você mantém o compromisso, você vai colher as flores nas estações adequadas. O que você tem que fazer então? Rega o relacionamento. Como? Tem diversas maneiras. Elogiando. Primeira coisa, não amaldiçoe. Fale bem da sua mulher, fale bem do seu marido. Rega a planta que você vai colher as flores. Invista. É assim que funciona. Acredite em mim. Quantos compreendem isso, diga amém. Essas palavras não dá muito amém, não. Mas é a verdade, isso é princípio espiritual. Segundo lugar, o que uma pessoa não honra? Porque pensa que os homens não são merecedores de honra. Você sabe, esse argumento aí tem uma aparência, uma conotação completamente espiritual. As pessoas falam: não, eu só honro a Deus. Eu não honro a homens. Mas isso é tolo. Se você não honra o seu patrão a quem você vê, você vai honrar a Deus a quem você não vê? Se você não honra seu marido a quem você vê, você vai honrar a Deus a quem você não vê? Claro que não. Esse argumento não prospera. E vamos ver o que a palavra de Deus diz acerca disso. Coloca aí, 1 Pedro 2,17. Tratai todos com honra. O que é todos, irmão? Todos são todos. Todos é o vizinho abençoado que está lá do seu lado, lá reclamando do barulho. É todos? Todos também. Todos é a sua sogra? É também. Todos são todos. Tratai todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus. Honrai o rei.
Isso é o que a palavra de Deus diz. Tratai a todos com honra. Honrai o rei. Ah, só se ele for um rei legal, não. Honrai o rei. Ah, mas se ele for, sei lá, corrupto, né? Honrai ao rei. Tratai a todos com honra. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então você tem que preferir em honra uns aos outros. Seus irmãos, as pessoas do nosso relacionamento. Romanos 13, verso 7. Texto que compartilhamos semana passada. Pagai a todos que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, você tem que dar o respeito. E a quem honra, honra. Temos que pagar. Temos que dar, oferecer. Pagai a todos o que lhe é devido. Todos são todos. Se ele merece honra, que ele seja honrado. Se ele merece respeito, que ele seja respeitado. Isso vale para os jovens. Se o professor é digno de respeito, que ele seja respeitado. Ah, mas ele é muito chato. Não interessa. Que ele dê a ele, pagai o que lhe é devido. A quem respeito, que seja respeito. Se ele merece honra, que ele seja honrado. É assim. Temos que dar a cada um que é devido. É o que a palavra nos ensina. Quantos compreendem? Amém, irmãos? Então esse argumento que as pessoas dizem que só honra a Deus, isso é conversa fiada. Isso não passa de vaidade carnal dos filhos de Adão. É pura vaidade do homem caído, que não quer dar o que é devido a cada um. Amém, irmãos? Porque quem de fato honra a Deus, também honra aqueles que são enviados em nome do Senhor, honra aqueles que são investidos de autoridade, honra aqueles que trabalham com você, que estão numa posição, honra. Amém, irmãos? Sei que ainda existe muito orgulho, muita vaidade, que impede a honra de fluir. Orgulho e vaidade. Arrogância. Mas a Bíblia diz que só tem um tipo de gente que no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus resiste. Há um tipo de pessoa que Deus resiste. Se Deus resiste, você vai orar a quem? Quem que Deus resiste na Nova Aliança? Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao arrogante. E dá graça ao humilde. Quem que é humilde? O humilde é aquele que reconhece que ele também é limitado. Então eu tenho que honrar, porque ele é perfeito. Não, mas eu honro porque eu também sou limitado. Quem que é o humilde? O humilde é aquele que fala, não, a Bíblia manda perdoar, eu perdoo. O arrogante bate no peito, não perdoo. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que ele é. Você não sabe o que ele fez comigo. Você não... Aí Deus resiste. Deus resiste. Porque é soberbo. Não tem nada de humildade. Aparência de humildade, mas nega, porém, o poder de Deus. Que é o poder de Deus que transforma a nossa vida. Só aparência. É humilde, uma maravilha, uma bênção, todo mundo gosta. Mas na hora que fala de perdoar o marido, não, aí engasga, aí trava tudo. Aí desanda a maionese. Cadê a humildade? A humildade foi embora. Deus resiste. Por quê? Porque não é humilde. Humilde é aquele que sabe de onde foi resgatado pelo Senhor. Todos nós estávamos mortos nos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Reconhecemos que só Ele é. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, nós precisamos honrar uma pessoa. Nós precisamos honrar pela posição e pela unção que o Senhor tem colocado sobre eles. E isso só é possível para a gente que é curada por Deus. Para a gente que é tratada pelo Senhor.
Então, quem que a Bíblia nos manda honrar? Primeiro, a Bíblia manda honrar o patrão. 1 Timóteo 6. Todos os servos que estão debaixo de julgo, considere dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, a Bíblia está ensinando a honrar aquele que tem a posição de autoridade. O servo honra o seu senhor. Aquele que trabalha honra o seu patrão. Diz a palavra de Deus. Amém? Segundo, os filhos precisam honrar os pais. Efésios 6, 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Filhos precisam honrar os pais. Quando? Sempre. Sempre. Ele é a sua fonte. Até hoje. Quem sou eu para desonrar? Minha mãe tem 75 anos, 76 anos. Meu pai tem 77. Até hoje cabe a honra devida. Quem sou eu para questionar? É verdade? E você sabe, né? Se ela começar a invocar aquilo que ela fez por você, você não vai pagar nunca. É dívida impagável com mãe. Não é verdade? Quem é que dá conta de pagar? Né? Eu carreguei você 9 meses na minha barriga. Isso é impagável um negócio desse. Né? Carregar 9 meses na barriga não dá conta, não. Então é melhor você honrar mesmo. A Bíblia está certa. A Bíblia está certa. Temos que honrar sempre. Filhos têm que honrar os pais. Por quê? Primeiro, para dar tudo certo para você. Você quer que as coisas andem bem, para que tudo te vá bem. Aleluia. Olha a chave que Deus colocou nas suas mãos. Honrar pai e mãe me dá uma chave que vai fazer as coisas darem certo na minha vida. Ah, eu aprendi isso cedo. Vai tudo bem para você, então honre. Para que tudo te vá bem. Segundo favor de Deus, para quem honra pai e mãe, seja de longa vida sobre a terra. Quer viver bastante? Honra teu pai e tua mãe. Você vai durar bastante aqui na terra, diz a palavra de Deus. Quantos filhos perecem cedo por desonra aos pais? Vocês sabem, fui pastor 13 anos no Rio. O que você acha de um jovem, de adolescente, que pega um fuzil na mão e vai vender droga, como se vende batata na feira? Ele está desonrando o pai e a mãe. Muitos morrem cedo lá. Já enterrei muitos no tráfico de drogas. Ao longo desses 13 anos que eu tive lá no ministério. Mas aquele que honra, a Bíblia diz, tudo para ele se vai bem. E ele será de longa vida sobre a terra. Isso é uma grande chave. Amém, irmãos? Felizmente, famílias têm se tornado um lugar de muita desonra. Às vezes, não é só entre pai e mãe. Às vezes, entre marido e esposa. Interessante, né? Mulher ser submissa aos vossos maridos. Marido tem que fazer o quê? Amar a esposa como? Como Cristo amou a igreja. Simples. E o que Jesus fez pela igreja? E se entregou por ela. Só isso. Aí a honra está fluindo em casa. Se a mulher é submissa ao marido, o marido ama a esposa, igual Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Interessante que o Senhor estabelece o equilíbrio, né? A mulher fala, ser submissa, pastor. Ninguém, né? Para com isso. Mas aí o Senhor vem e fala, vou equilibrar esse negócio. O marido, você vai ter que amar essa mulher aí, ó.
igual eu amei a igreja, dei a vida. Aí complicou o negócio. Porque quem ama como Cristo, ele vai querer subjugar a mulher, ele vai querer maltratar, vai querer que ela seja subserviente a ele, não vai ouvir a esposa. Será que é isso? Será que esse amor combina com aquele que deu a vida? Será que combina com o amor de Jesus? Claro que não. Muda para mim, Jesus, esse negócio. Manda o marido ser submisso à mulher e ela me amar igual Jesus ama a igreja. Talvez eu acho que ficaria melhor. Está vendo como é que as coisas são? Porque a sabedoria dos céus ninguém consegue vencer. Ninguém consegue vencer a sabedoria dos céus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Honre também os seus líderes espirituais. 1 Tessalonicenses 5:12. Agora vos rogamos, irmãos, que acatais com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Aleluia. Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Aleluia. Interessante, a Bíblia diz que nós velamos pelas almas uns dos outros. Nós guardamos. Interessante. Eu acho que tem que ser digno de honra aquele que vela por sua alma. Porque vai prestar contas diante de Deus. Você acha que um pastor não presta contas diante de Deus? A Bíblia diz isso. Como quem deve prestar conta. É claro que tem que sim. Lá no tribunal de Cristo nós vamos prestar contas diante de Deus, cada um de nós. Por aqueles que o Senhor colocou para caminhar conosco. Amém, irmãos? Felizmente, desonra tem sido padrão na sociedade. Mas aqui no nosso meio, na igreja do Senhor, aqui tem que ser um lugar de honra, irmãos. Que aqui nós possamos reconhecer uns aos outros em honra. Que nós possamos tratar com honra devida uns aos outros. Então nós temos que combater essas limitações da alma, essas resistências da alma. Muitas vezes as pessoas ignoram as convocações que são feitas, não julgam que é desonra. Enfim. A palavra de Deus diz que na casa do Senhor nós iremos prosperar. É o que diz o salmista, Salmo 92, verso 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Aonde é que você vai prosperar, irmãos? Aonde é que você vai crescer? Quando nós somos plantados na casa de Deus, nós iremos florescer, nós iremos prosperar. A casa de Deus hoje é a igreja. É a noiva do Cordeiro. Mas tem muita gente que não está plantado, ele não está enraizado na igreja. Nós precisamos estar plantados na casa do Senhor. Então, ser plantado é estabelecer compromisso, aliança. A árvore precisa de uma raiz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem valoriza recebe o galardão. Quem honra recebe o galardão. Amém, irmãos? Aquele que honra os líderes recebe o galardão de líder. Esses anos de ministério eu aprendi que aqueles que são homens de honra, eles são abençoados e felizes. São bem-aventurados. Amém, irmãos? Terceiro princípio. Então, uma pessoa ela não honra por quê? Porque imagina que não foi Deus quem colocou o líder naquela posição de autoridade. Tem gente que acha que não foi Deus que levantou. Isso é um conceito muito comum.
Então, tem muita gente que pensa que nem toda autoridade é constituída por Deus. Mas a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então muitas pessoas veem uma pessoa que está lá ocupando uma posição de autoridade, ele acha que a pessoa está lá por uma vontade própria, por preferência, por favoritismo, enfim. E quando a pessoa tem essa avaliação, ela não consegue ver Deus na vida da pessoa. Mas olha o que a palavra de Deus diz lá em Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. As autoridades foram instituídas por Deus. O princípio na autoridade foi estabelecido por Deus. A Bíblia diz que é ele que levanta rei e que abate reis. Ele levanta e ele tira. Então a autoridade presta conta para Deus, que levanta e que abate. Amém, irmãos? Você sabe, as pessoas gostam de citar o exemplo de Saul, e elas dizem que Saul não foi escolhido por Deus, porque ele foi um rei perverso. Ele perseguia Davi. Mas o próprio Deus diz que ele levantou Saul. 1 Samuel 15, verso 11. Olha o que o Senhor diz: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Interessante. Isso é um antropofagismo, que é atribuir atributos humanos a Deus. Porque Deus de fato não se arrepende. Mas para que o homem entenda, na Bíblia é escrito dessa forma. Mas a Bíblia diz claramente que próprio Deus disse a Samuel: eu me arrependo de ter constituído Saul como rei, porquanto ele deixou de me seguir. Quem constituiu Saul rei, então? O próprio Deus. Foi o Senhor mesmo que levanta. Mas ele mesmo ungiu outro no lugar dele. Amém, irmãos? Enfim, Deus fala claramente: eu constituí Saul. Mas Deus mesmo removeu Saul. Mas em todo o tempo, Davi honrou a Saul. Davi nunca desonrou Saul. Davi sempre reconheceu Saul. Davi se recusou tocar no ungido do Senhor. É isso que ele diz. Um dia, a Bíblia diz que Saul estava lá, numa posição desagradável. Antes já leram essa passagem? A Bíblia diz que ele foi aliviar o ventre. Então você define aí o que foi lá aliviar o ventre. Aí Saul entrou dentro da caverna. E Davi entrou com a espada na mão. Estava lá Saul aliviando o ventre. E ele pegou a espada, porque diversas vezes Saul já tinha tentado matar Davi. Mas quando ele estendeu a espada, a Bíblia diz que Davi temeu, porque reconheceu que ele era ungido do Senhor. E não tocou no ungido do Senhor. Por isso que Davi foi honrado. Porque ele honrava mesmo aquele que queria matá-lo. Amém, irmãos? 1 Samuel 24:6 diz um pouco sobre isso. Olha o que Davi diz. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Amém, irmãos? Então, Davi, ele recebeu o reino porque honrou a Saul. Saul perdeu o trono porque desonrou a Davi. Está vendo como a honra levanta e abate? Saul foi tirado do trono porque desonrou a Davi. Desonrou a unção que Deus havia dado. Por outro lado, Davi, ele ocupou o trono porque honrou aquele rei perverso. 1 Pedro 2,18 diz: servo, sede submisso com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso.
Interessante, a Bíblia mandar submeter a gente perversa, mas está escrito isso. Porque a honra, ela cabe em qualquer lugar. Principalmente aqueles que estão investidos de autoridade. Você sabe, nós só queremos servir e honrar aqueles que atendem ao nosso padrão de exigência. Mulher só quer submeter o marido se ele for um cara legal. Mas a Bíblia diz que até um chefe perverso nós devemos submeter e honrá-lo. É o que diz a palavra de Deus. Por quê? Porque é Deus que levanta e Deus que tira. Daniel capítulo 2, verso 20 diz isso. Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. É ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Deus que estabelece e que remove. É ele que levanta e ele que abate. Ele que coloca e que tira os reis. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então esse pensamento que as pessoas dizem, não, a pessoa tem que conquistar a posição da autoridade. Isso é enganoso. Isso vai contra o ensino da palavra de Deus. A honra é devida em todo instante. Amém, irmãos? Por que muita gente não recebe mais de Deus? Porque não sabe honrar. Porque não aprenderam a dizer bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando você aprender a dizer bendito é o nome bendito é o que vem em nome do Senhor, você vai ser ricamente abençoado. Olha para cá. Nós vivemos aí os últimos anos de crise. Essa crise está passando no nosso país. Desemprego. Não é verdade? Economia fraca. Mas esse tempo está sendo varrido. Mas mesmo assim, até hoje o Senhor tem cuidado de nós. E eu creio que nós estamos vivendo e os primeiros que vão ter portas abertas somos nós. Essas próximas semanas, muita gente vai ser abençoada. Creio completamente nisso. Oportunidades, aumento de salário, vendas, muitas portas abertas. Eu creio completamente nisso. Você está atento, você pega aí para você. É verdade. Mas olha para cá. Às vezes a pessoa vem, fala, pastor, ora por mim. Preciso de uma porta de emprego. Quantas vezes? E Deus abre a porta de emprego, sim ou não? Aí a segunda-feira se torna um inferno para a pessoa. Porque ela começa a amaldiçoar o trabalho. Né? Quando não tinha lugar para ir na segunda, você acha que ela estava feliz da vida? Ah, que maravilha. Olha que alegria. Eu estou desempregado, segunda-feira eu não tenho que fazer nada. Mas aí você ora, Deus abençoa, coloca um emprego. Aí no domingo você fica angustiado. Ei, vou eu atender aquelas clientes. Sábado o dia inteiro. Que povo, não aguento mais. Ficar ouvindo aquelas mulheres chatas. Tá vendo? Não está dizendo bendito é o que vem. Ficar desempregado é que é bênção, será? Tá vendo? Você sabe o que é contrário à honra? Murmuração. Porque as pessoas pensam que desonra é só infamar é desonra, mas murmurar é desonra. Você não está dizendo bendito é o que vem em nome do Senhor. Você acha que feliz é aquele que não tem cliente para atender? Você acha que... Nossa, alegre é o que não tem nenhum cliente para falar no meu ouvido. Você acha que isso é que é alegria? Claro que não. Feliz é aquele que não tem o trabalho, o ônibus lotado para pegar na segunda-feira. Claro que não. Então aprenda a dizer, abençoar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Diga bendito é o que vem em nome do Senhor. Graças te dou, Senhor. Graças te dou porque segunda-feira eu tenho para onde ir. Graças te dou porque terça-feira eu tenho cliente. Graças te dou porque sábado eu vou trabalhar o dia inteiro. Muita gente está descansando porque está desempregado, mas eu estou aqui trabalhando. Porque daqui eu vou comer o pão que é abençoado, que é bendito, que o Senhor tem colocado nas minhas mãos.
Temos que você dar glória a Deus também. Porque as pessoas pensam que glória a Deus é só aqui no culto. Glória a Deus! Aleluia! Você tem que dar glória a Deus no seu dia a dia, abençoando aquilo que Deus tem colocado, as portas que Ele tem aberto para você. Porque aquele que honra terá recompensa, galardão. Você vai ser muito mais abençoado. Se você fala bem do seu local de trabalho, lá vai muita gente vai entrar. Porque todo mundo quer estar no lugar onde há honra. Todo mundo entra. Você sabe de uma coisa, Felipe? Eu tenho isso comigo. Porque aonde eu vou, eu abençoo. E eu entro no lugar, está vazio, enche de cliente. É desse jeito. Pasmem. Aonde eu vou? Às vezes está lá o cara com o carrinho do picolé. Ninguém está chupando o picolé dele. Ele está lá suando igual uma tampa de marmita. Eu vou lá, compro um, enche. Vem uns 10 comprar. Sério. Esses dias eu fui lá buscar a pastora no salão de beleza. Ela estava lá, falou que ia terminar, não terminou. Sentei lá, abriu a revista, comecei a ler. Sentei, o negócio encheu. De repente parecia a Terceira Guerra Mundial, porque imagina, 10 mulheres num lugar ao mesmo tempo. É um conflito aqui, porque elas falam todas ao mesmo tempo. Aqui não é um ambiente para homem, você sabe, né? Porque você não entende nada. As mulheres elas têm essa capacidade. Uma está falando no celular, fazendo a unha da outra, e ainda fala... Elas conseguem se comunicar assim, mas homem não consegue. Elas fazem 5 coisas ao mesmo tempo, ainda posta coisa no WhatsApp. Assim, é uma loucura. Eu fiquei angustiado lá, mas o negócio encheu. Por quê? Quem tem esse Espírito de Deus, aonde você vai, você diz, bendito é o que vem em nome do Senhor. E as portas se abrem. Aquilo que você abençoa, atrai para a sua vida. Atrai bênção na sua vida. Eu creio completamente nisso. Quantos compreendem, digam amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Amém, irmãos? Quarto motivo para encerrar. Por que uma pessoa não honra? Porque se sente superior e melhor que os seus líderes. Muita gente não honra porque ele acha melhor do que ele. Olha lá, eu vou honrar isso aí? Ah, não. Imagina, tem gente que até honra o pastor, mas o líder de célula que fala porta, Cláudia, ele não sabe nem falar, pastor, vou honrar isso, não. Ele acha que pode desprezar, porque ele se acha no fundo, superior ao outro. Mas o nome disso é só orgulho e arrogância. Ele não está dizendo bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele não fala, mas ele presume. Ele presume que faria a obra de Deus melhor do que aquele que foi colocado. É isso que ele pensa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, uma pessoa que tem um pouco de respeito... Tem gente que quer diminuir o outro para ele se sentir bem. Já viu gente assim? Ele precisa diminuir o outro para ele se sentir bem. Mas isso tudo é coisa da carne, isso é tudo coisa do homem caído. Você sabe, conta-se uma história que um doutor, ele foi fazer... Não, pode deixar aí. Ele foi fazer uma travessia de canoa e estava lá o barqueiro, simples, humilde, aquele doutor formado em muitas universidades. O cara tinha graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Que isso, hein? Altamente gabaritado. E aí ele pergunta para aquele barqueiro simples. Perguntou para o barqueiro, o senhor sabe ler? E aquele barqueiro falou, não, sei ler não, senhor. Sei não. E aquele doutor falou, então o senhor perdeu todas as riquezas da literatura mundial. O senhor perdeu boa parte da vida. O senhor perdeu todas as riquezas do livro. E ele pergunta novamente para o barqueiro, o senhor sabe fazer conta? Aquele barqueiro falou, não sei não, senhor. Na verdade eu não estudei não sei fazer conta não.
E aquele doutor falou, então o senhor perdeu as maravilhas da aritmética, das proporções, das ciências exatas. Quero dizer, o senhor perdeu boa parte da sua vida. E aquele doutor faz mais uma pergunta para o barqueiro. Perguntou para aquele homem que estava lá operando aquele motor de polpa no barco. Perguntou para ele, o senhor já viajou para fora do país? O barqueiro falou, não viajei não. Nunca viajei, nunca saí daqui não. Não para lugar nenhum não. E aquele doutor falou, então, o senhor perdeu as maravilhas que existem no mundo. O senhor deixou de conhecer diversos lugares maravilhosos. O senhor perdeu boa parte da sua vida. Quando ele falava aquilo, a canoa bateu numa pedra e furou. E o barqueiro perguntou para ele, o senhor sabe nadar? Ele, não. Então o senhor vai acabar de perder a sua vida toda. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada todo aquele conhecimento se não souber nadar. Então presta atenção. Muita gente se considera superior aos outros. Ele não honra só porque ele acha que ele é superior. Mas Paulo nos ensina o inverso, na verdade. Paulo nos ensina, lá em Filipenses 2:3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O que é isso? Considere o próximo superior a você. Aí você vai conseguir honrar facilmente. Amém, irmãos? Então, muita gente não consegue honrar por quê? Porque ele acha que é superior ao outro. Ele acha, não, isso aí não é digno de honra não, porque, assim, tadinho dele, né? Agora a gente vê o exemplo daquela mulher que ungiu Jesus com perfume. Aquela mulher honrou o Senhor. Estava ali vários discípulos. Estava ali o dono da casa, Simão. Deveria ter honrado Jesus antes. Você sabe, naquele tempo as pessoas andavam de alparcas, aquelas sandálias abertas. E as cidades eram sujas, por quê? Porque os veículos de transporte não soltavam monóxido de carbono, né? Era outra substância. Era camelo, jumento. Era outra coisa que elas jogavam na cidade. E as sandálias eram sujas. Então, quando uma pessoa ia entrar na casa, ela deveria ser, se fosse uma pessoa importante, como Jesus era, porque Jesus era reconhecido como mestre. O dono da casa mesmo deveria lavar os pés dele. Tinha sempre água na porta. Mas se a pessoa não fosse tão importante, tivesse uma importância mediana, era determinado que um dos servos da casa lavasse o pé dele. Se a pessoa não tivesse importância nenhuma, uma pessoa normal, ele mesmo deveria lavar os seus pés. Mas aquele homem não fez nada. Nem proporcionou que deitasse água nos pés de Jesus. Mas aquela mulher viu. E a Bíblia diz que ela entra na casa com um perfume no valor de 300 denários. 1 ano de trabalho. E ela derrama aos pés de Jesus. E ela unge o Senhor. Marcos capítulo 14, verso 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. E dar-se-ia aos pobres, e murmuraram contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a porque a molestai. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tende convosco. E quando quiseres, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. E ela fez o que pôde, antecipou-me a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado o evangelho no mundo inteiro, será também contado o que ela fez para memória sua. Você sabe, aquele perfume valia 300 dias de trabalho, 300 denários, quase 1 ano de salário de um trabalhador. É claro que era uma honra. Por quê? Porque ela valorizava Jesus, ela reconhecia Jesus. Mas nem todo mundo ficou contente. A Bíblia diz que Judas declarou, para que esse desperdício?
Quem tem um coração como de Judas é desperdício. Colocar 300 denários aos pés de Jesus, derramar na sua cabeça. Há um texto que diz que depois, enfim, lá do Evangelho de João, que diz que quem declarou que desperdício foi o próprio Judas. Porque ele não valorizava Jesus. Porque tudo que é feito em favor do Senhor, para muitos, é um desperdício. Quando você decide honrar a Deus, para muitos é desperdício. Quando eu era jovem, comecei a falar que eu tinha um chamado de Deus para ser pastor, o que as pessoas me falavam? Que desperdício. Não mexe com isso, não. O que você vai fazer com a sua vida? Porque eles não reconhecem. Porque para eles é um desperdício. Quem tem um coração como o de Judas é assim. Enfim, ele criticou. 300 denários era demais para honrar Jesus. Agora, o mesmo Judas que criticou aquela que deu 300 denários a Jesus, foi aquele que vendeu Jesus por 30 moedinhas de prata. Porque quem tem um coração da desonra, entrega Jesus por 30 moedas de prata. E critica aquele que entregou 300 denários. Quem tem um coração da honra como o de Maria, dá o melhor para Jesus. Mateus 27, verso 9. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Você sabe, Judas, depois que traz Jesus, ele vai e se enforca. E ele pega aquelas 30 moedas de prata e tenta jogar de fora, devolver. Né? A Bíblia diz que eles compraram aquele cemitério, o campo de oleiro, com as 30 moedas de prata, que é o valor que Judas atribuiu a Jesus. A Bíblia diz que aquilo lá era o preço. Preço, não sei se você sabe, é a mesma palavra grega para honor, honorário, honra. Era o preço da desonra, as 30 moedas de prata. Ou seja, ele não honrou, ele não deu a honra merecida. Ele atribuiu a Jesus 30 moedas de prata. Essa era a honra que ele dava a Jesus. Esse é o honorário que ele recebeu. 30 moedinhas de prata. Expressava o coração que ele tinha. Você sabe, a desonra está no preço atribuído. O valor que Jesus tinha para Judas era nada, era 30 moedinhas de prata. Jesus não valia nada, não tinha valor para Judas. Por quê? Porque no fundo Judas achava que era superior que Jesus. Amém, irmãos? Quem considera-se superior não pode honrar. Enfim, porque honra é demonstração de respeito, é atribuir nobreza ao outro, é prestar veneração. Era isso que ele deveria fazer com Jesus. Amém, irmãos? Mateus capítulo 20. Olha o que o Senhor diz. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser se tornar grande entre vós, será esse que o sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua própria vida em resgate de muitos. Amém, irmãos? Então, assim como o Senhor, nós não procuramos honra. Assim como o Senhor, nós estamos aqui para servir. Para servir. Nós servimos uns aos outros. Amém, irmãos? Então, se nós estamos aqui para honrar, nós estamos aqui também para servir. É isso que Jesus disse. Servir a todos. Não servir somente aqueles que nos servem, mas também servir aqueles que não nos servem. Então a caminhada nossa não é em busca de honra, mas em busca de honrar uns aos outros. Completamente diferente. Uma coisa é você falar, não, você tem que me honrar. Outra coisa é você servir uns aos outros e você honrar o outro. Que aquilo que você planta, a semente que você planta, você terá a colheita do fruto. Amém, irmãos? Romanos 13, 7 diz, pagai o que é devido.
quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, dê o respeito. E a quem honra, honra. Amém, irmãos? Então honrar é ser servo. Honrar, nós precisamos honrar uns aos outros. Honrar os irmãos, honrar os nossos amigos. Honrar a igreja. Amar uns aos outros. É o que Paulo nos ensina também. A poder liberado na honra. Amém, irmãos? E aqueles que honram, aqueles que dizem bendito é o que vem em nome do Senhor, grandes bênçãos são derramadas na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que hoje nós possamos, reunidos em nome do Senhor, olhar uns para os outros, declarar a sua esposa, para o seu marido, bendito é o que vem em nome do Senhor. Declarar para o seu líder de célula, bendito é o que vem em nome do Senhor. Declarar para os seus filhos, obrigado, bendito é o que vem em nome do Senhor. Para os seus amigos do seu trabalho, bendito é o que vem em nome do Senhor. Os clientes que Deus manda a você, bendito é o que vem em nome do Senhor. Para o seu chefe, na sua repartição, diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Aprendendo esse princípio espiritual. Dá a cada um que é devido. Não sejamos como Jerusalém, que a Bíblia diz que a sua casa ficará deserta. Deserta é vazia. Até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Que não sejamos assim, irmãos. Glória a Deus.